Amém. Vamos ler o texto então? Diz assim, Salmo 85. Todo mundo achou? Sim ou não? Vamos lá então. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Aleluia. O amor e a felicidade se encontrarão. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Amém? Então, pessoal, esse salmo aqui é um salmo que ele retrata uma situação que é muito comum para o povo de Israel e é uma situação que a gente vai se identificar também. Então, qual é o contexto? Seja ele antes do exílio ou depois do exílio, a situação é a seguinte: o povo de Israel, se você for olhar para as Escrituras, você vai perceber que é um povo que tinha sua relação com Deus altos e baixos. Então, havia um momento que eles estavam diante do Senhor, ouviam a voz de Deus e tinham uma aproximação da sua relação com Deus, tinham as bênçãos do Senhor, viam coisas que a gente jamais viu e a gente não vai ver, viram coisas que Jesus não fez, milagres assim mais portentosos, e logo depois eles se esqueciam de Deus, viravam as costas e faziam aquilo que desagradava a Deus. Então, isso é uma constante na vida do povo de Israel, seja no deserto, seja no período dos juízes, quando a Bíblia vai dizer assim, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que era certo. Então, Deus levantava juízes para trazer o povo de volta para a sua palavra, o povo se voltava para Deus, tinha a sua relação com Deus restaurada, o juiz morria, o povo se afastava de Deus. Se você for para o período dos reis, a mesma coisa. Quando subia ao trono um rei que seguia Deus, obedecia os seus mandamentos, o povo tinha uma relação com Deus, de uma determinada forma. Quando subia ao trono um rei que se afastava de Deus, dos seus preceitos, a relação com Deus esfriava, os inimigos atacavam Israel. Então é sempre assim, a relação de Deus com o povo de Israel, ou melhor, de Israel com o seu Deus, é marcada por essas nuances. Se eu olho para a minha vida, e eu olho para a vida de gente que anda comigo, eu observo algo assim semelhante. Se você olhar para a sua vida, como é que é a tua relação com Deus? Você está sempre em afinidade com Ele, sempre naquilo que você pode considerar ideal de uma relação com Deus, no que diz respeito à sua devocional, na sua entrega, no que diz respeito a você fazer tudo para a glória de Deus. Você concorda comigo que em alguns momentos a gente está mais próximo de Deus? Eu vejo isso muito no discipulado, já falei isso aqui. E aí, como é que foi a semana, tal? Pô, tô mal com Deus. Tá, o que traduz? Desenvolve, o que isso significa? Ah, sei lá, a devocional tá ruim e eu não busquei a Deus essa semana. Beleza, mas como é que foi a sua vida na escola, no trabalho, testemunhou, falou do amor de Jesus? Como é que foi na sua casa com sua família? Como é que você dedicou seu tempo? Como é que você distribuiu seu tempo? Então, o que eu percebo muito claramente, há momentos em que a gente está mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus. Isso é uma obviedade. Eu acredito que qualquer um com o mínimo de sinceridade vai se enquadrar nessa situação. Beleza? Então, o que acontece? Você observa, lendo o Antigo Testamento, para quem já teve o privilégio de ler, de ver, que Deus, em determinados momentos, vai levantar algumas pessoas para que busquem a Deus, ou para que iniciem um movimento de retorno à sua palavra, para que essa relação seja restaurada, restabelecida. Então, você vai
ver gente que se levanta com esse objetivo. Beleza? Estamos juntos até aí? Então, o contexto é esse. Então, diante disso, eu queria fazer algumas considerações com vocês. A primeira delas é o seguinte: em tempos de crise, precisamos clamar pela nossa restauração. Em tempos de crise, quando a pátria está em crise, quando você está em crise, o que você faz? Você clama pela sua restauração. Eu clamo pela minha restauração. Olha o que diz o texto aqui, ó. Foste favorável, trouxeste restauração, verso 2, perdoaste a culpa e cobriste todos os seus pecados. Percebe o que está acontecendo aqui? O povo está em crise. Alguns vão entender que isso aqui é no período depois do exílio. Então, eles queriam retornar a uma situação que eles tinham antes de terem sido levados para o cativeiro na Babilônia. Outros vão entender que antes do exílio, os filisteus estavam ali oprimindo. Então, eles querem essa restauração, querem que Deus se manifeste, que Deus intervenha em favor deles. Então, assim, foste favorável, perdoaste os nossos pecados. Eles não estão aqui pedindo, em primeiro lugar, uma intervenção na vida do outro. Eles não estão aqui dizendo assim, ó, Deus, você foi favorável, então vai lá nos samaritanos, vai lá nos filisteus, vai lá, seja lá em quem for, e faz alguma ação, age de algum jeito. Não, Senhor, você foi favorável, perdoa os meus pecados. Então ele começa a oração, uma oração que tem como objetivo restaurar a relação com Deus, pedindo para que os pecados deles fossem perdoados. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele não está pedindo para restaurar a vida do chefe, a vida do vizinho, a sua mãe que está chata, a galera do time do gol que está chato, o seu líder de célula. Existe um quadro de crise e ele começa se resolvendo com o seu coração se resolvendo diante de Deus. Para que a crise se resolva, em primeiro lugar, você tem que tirar a crise de dentro do seu coração. Ficou claro até aqui? Foste favorável. Eu já falei aqui também sobre o conceito de graça e misericórdia. Ó, graça é favor imerecido, beleza? Eu tenho feito a piadinha do casamento aqui nesse ano. Ó, Gabriel se mexeu ali, vai casar? Não, Gabriel vai casar esse ano não, né? Gabriel tem maior vergonha quando eu cito ele aqui, vou te citar sempre agora, cara. Vai casar quando? Ano que vem, pô, glória a Deus, hein? Falou rapidinho, ano que vem. Cara, eu estou sendo insistente com a piada do casamento, mas vai ser legal agora para você entender. Eu falei que tinha 7 casamentos, fizeram um levantamento aí, uns 10 casamentos. André tá rindo ali, André casou, né? Agora eu posso falar, pô. Casou, já convidou a galera, deixou de convidar. Tá tudo certo, o problema é antes, quem vai casar daqui a pouco, ó. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui, ó. Não tá aí não, ou então eu não fui convidado e não sei. Pode ser também. Porque olha só, você não foi ao casamento da pessoa, não foi convidado. Não se relaciona com a pessoa, não tem amizade com a pessoa, nunca saiu, nunca viajou, nunca curtiu uma situação com a pessoa, nunca no retiro, nunca compartilhou nada, nunca orou junto, nunca chorou junto. Aí Lohan casou, você nunca teve uma amizade com o Lohan, nunca teve estreito. Lohan casou, glória, amém. Recebe. Então Lohan casou. Beleza, galera? Lohan está solteiro, hein? Lohan está solteiro. Olha só, só é cego, né? Tem gente que é cego. Então, olha só, você não tem amizade com o Lohan, nunca saiu com o Lohan, nunca deu uma carona para o Lohan, nunca orou com o Lohan. Aí, no dia do casamento de Lohan foi te deu o convite do casamento dele. Isso é graça. Você não merecia. Favor, entendeu o que é graça? Você recebeu alguma coisa que você não merecia, cara. Esse é o conceito de graça. Misericórdia é diferente. Você merece uma punição. Joca já fez algumas coisas no retiro, né? Então, ele merece receber alguma admoestação, alguma orientação, viu? Eu usei eufemismos. Cara, mas aí de repente a gente chega assim, ó, tá tudo certo. Tá tudo zerado. Isso é misericórdia, é você não receber aquilo que você merecia. Beleza? Andam de mão dadas, juntos. Então, olha só, ele olha para o passado, ele reconhece, é uma declaração de fé, ele sabe que Deus é um Deus de favor, é um Deus
que favorece sem que o povo mereça, foste favorável. Retiraste todo o teu furor. Restaura-nos mais uma vez. Na outra versão vai dizer, torna-nos restaurar. O que significa, meu querido, que eu e você, a gente sempre vai lidar com essa situação. A gente sempre vai lidar com o fato de que a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai errar. O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que pedir, a gente tem que se lembrar daquilo que Deus fez na nossa história, no povo de Israel e na nossa história. O que Paulo vai dizer? Que a gente tem uma luta dentro da gente, a carne milita contra o espírito, o bem que eu quero fazer eu não faço, invariavelmente você vai errar, invariavelmente você vai tropeçar. Você precisa fazer isso aqui com frequência, você precisa buscar a palavra de Deus, você precisa trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, você precisa recorrer ao favor de Deus, que Ele está pronto para conceder a você. Cara, quando você está no erro, a pior coisa que você pode fazer é ficar fugindo, ficar se afastando, fugir do discipulador, fugir dos seus pais, fugir da igreja. A pior coisa que você pode fazer. Você tem que estar junto. A gente tem que estar junto. Restaura-nos. Perdoa a culpa do teu povo. Retiraste o teu furor de nós. É nós, a gente está junto. Amém? A gente está junto ou não está? Então a gente tem que estar junto nessa caminhada aqui. Essa oração é uma oração aqui pelo povo de Deus. Então, dentro desse primeiro ponto, você tem que recordar aquilo que Deus já fez na sua vida. Você certamente já experimentou um período da sua vida em que Deus fez alguma coisa a seu favor. É ou não é? Quem é que se converteu, nasceu e já sempre foi da igreja? Levanta a mão, eu queria saber. Levanta a mão, você sempre foi da igreja? Pô, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, acredito que você já tenha tido algumas experiências com Jesus. Momentos de extrema dificuldade, momentos de crise, momentos em que você não sabia a quem recorrer. Cara, mas você sabe que Deus veio em seu favor, mudou a sua história. De repente, Ele não te deu aquilo que você estava querendo, mas Ele te deu paz. Beleza, Ele te deu paz. Pleiteia a causa de Israel, pede perdão. Então, olha só. Em tempos de crise, a gente clama pela nossa restauração. Então a gente clama pela nossa restauração. Ah, mas então eu não tenho que orar pelo país, eu não tenho que orar pela... Você tem que orar, mas você tem que partir do seguinte princípio. O que é mais importante para você não é a solução de uma crise externa, mas é a paz que excede todo o entendimento, que pode habitar dentro do seu coração e que se você tiver essa paz, aí sim você vai superar momentos de crise. Beleza? Está tudo pegando fogo, está tudo tenso, mas eu sigo em paz, porque eu sei o Deus que eu tenho, eu sei o Deus que eu confio, nele eu vou confiar, nele eu vou depositar todas as minhas esperanças. Uma segunda consideração aqui. Em tempos de crise, alguém precisa se levantar. Em tempos de crise, alguém tem que se levantar. Sabe aquela situação que a gente tem dificuldade algumas vezes de encontrar alguém para liderar algum time do UP ou do GO, para liderar algum trabalho, liderar uma célula, para oferecer alguma casa? Eu estou contextualizando aqui para a igreja, mas você pode aplicar isso para onde você quiser. Aí é difícil, às vezes é difícil, eu não sei como é que está aqui, no UP a gente está com algumas dificuldades lá, mas... Na hora da crise, para fazer um motim, rapidinho levanta alguém. Já reparou isso? Para você se colocar como alguém que vai servir, que vai ajudar, que vai liderar, que vai se colocar à disposição, que vai sair de casa mais cedo, que vai contribuir, que vai dar uma ideia. Às vezes a gente tem dificuldade, mas para liderar um motim, cara, rapidinho levanta alguém. Pô, também não podia dar certo esse trabalho aí do time de intervenção, marcaram num lugar estranho. Não sei quem escolheu o louvor que hoje aí. Quem está liderando o time da música aí? Não sei. Quem está liderando o trabalho do UP? Quem escolheu aquele lugar? Cara, às vezes a gente tem facilidade para se levantar, para criticar ou para fazer qualquer coisa nesse sentido. Em tempos de crise, alguém precisa se levantar. Se levantar como? E para quê? Em primeiro lugar, para ouvir a palavra do Senhor. Verso 8. Eu insisti na questão de que a gente está falando é para nós, restaura nós, vem em favor de nós. Olha o que diz o verso 8. Eu ouvirei o que Deus disse, Ele promete paz. Percebeu? O tempo todo Ele vem falando de nós,
nós. Agora no verso 8 ele vai dizer assim, ó, eu ouvirei o que Deus. O que isso significa? Todo mundo olhou para Caruso, que entrou no meio da pregação. Foi ruim isso aí, cara, distraiu a galera. Verso 8, eu ouvirei o que Deus tem para dizer. Não adianta a gente estar junto, cantando junto, orando junto, reunião de oração junto. Isso é necessário, isso é importante, isso é decisivo. Mas você tem que individualmente se levantar e ouvir a voz de Deus. Em tempos de crise, você tem que escutar aquilo que Deus tem a dizer para você. Você tem que se levantar. Alguém tem que se levantar. Deus pergunta assim, a quem eu enviarei? Como é que você vai responder? Eis-me aqui, envia-me a mim? De sacrifícios e ofertas não te agradaste. De sacrifícios e ofertas pela culpa, você não recebeu. Você me deu um corpo. E eu estou aqui, o que a palavra diz ao meu respeito? Eu obedecerei a você. De sacrifício, olha o que Jesus diz, de sacrifício e oferta não te agradaste, mas me preparaste um corpo, então eu vou ouvir tua voz, eu vou te obedecer, eu vim aqui, eu vou fazer a tua vontade. Jesus Cristo. A vontade de Deus para Jesus Cristo é que Ele viesse como favor imerecido para mim e para você. Como você tem respondido ao chamado de Jesus Cristo para a sua vida nesses dias? Tem escutado a voz de Deus? Você tem pregado alegremente as notícias de um bom futuro? Verso 9. Perto está a salvação que Ele trará aos que o temem, sua glória habitará em nossa terra. Você tem pregado essa palavra? Perto está, o mundo está em crise. Eu saí do Facebook porque eu não aguento mais. Eu estou lá só para saber assim, aniversário, beleza? Então eu não tenho condição de saber aniversário de ninguém. Se eu não parabenizei você pelo seu aniversário, você pode me convidar para a festa, mas cara, eu não vou lembrar, não tem como. Eu recebo no e-mail, aí eu vejo lá. Mas o pessoal discute sobre tudo. O pessoal fala sobre tudo. Todo mundo tem. Interessante que no Facebook é todo mundo PhD em tudo. É um monte de gente pseudo pós-graduada em tudo, dando opinião sobre tudo. Gente que não entende nada dando opinião sobre tudo. E você vai entrando naquele troço ali, vai discutindo. Eu saí, parei, para mim não dá não. Então olha só. Perto está a salvação que Ele trará aos que o temem. Essa aqui foi a declaração de alguém que se colocou diante de Deus, que pediu perdão pelos pecados, que disse que ia escutar a voz de Deus. A consequência é essa aqui. Quem para ouvir a voz de Deus vai anunciar o Evangelho. O Evangelho é boa nova, boa notícia. Agora, quem para escutar A, B, C ou D, vai falar de A, B, C ou D, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como, se você não ouve a Deus, como é que você vai falar? Eu tenho dificuldade de... Não tem dificuldade. Olha o ponto 3 aqui, dentro desse... Estou igual a Jonatas hoje, pontos dentro do ponto. Para declarar as excelências de Jesus. Então, olha só para a gente se situar aqui. Eu falei assim, em tempos de crise, alguém tem que se levantar. Primeiro, para escutar a voz de Deus. Segundo lugar, para pregar alegremente as notícias de um bom futuro. Em terceiro lugar, para declarar as excelências de Jesus Cristo. Verso 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Amados, Jonathan Edwards vai dizer que existe um conjunto admirável de excelências na pessoa de Jesus Cristo. Esse vídeo aí para mim foi top. Um conjunto admirável de excelências na pessoa de Jesus Cristo. Em especial, 3 desses atributos estão nesse verso aqui. Amor, fidelidade, justiça. Amor, fidelidade, justiça. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é aquilo que Ele fez com Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário. A justiça de Deus é o seguinte. Significa que nunca um pecado vai passar impune. Nunca
uma atitude contrária à vontade de Deus vai passar desapercebida, despercebida. Não vai, isso nunca vai acontecer. O salário do pecado é a morte. Você sabe que você vai morrer um dia. E você não tem como evitar isso. Sabe por quê? Justiça de Deus. Você vai morrer, cara, não tem jeito. Você pode ficar aqui rindo, feliz, você pode imaginar que você tem 50 anos pela frente. Mas se o seu dia de morrer for amanhã, não tem nada que você possa fazer. Absolutamente nada que você possa fazer. É justiça de Deus. Quando o homem optou por andar sozinho, a despeito daquilo que Deus tinha orientado, recebeu a péssima notícia que ele já tinha recebido antes. Então, você é pó, e ao pó você vai tornar. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus traz para a gente aquilo que a gente merece. A justiça de Deus traz a justa condenação. Esse é um atributo de Deus, beleza? Justiça de Deus é um atributo da pessoa de Jesus. E ela ficou evidente, mais evidente do que nunca lá na cruz do Calvário. Agora a gente encontra na pessoa de Jesus também a misericórdia. Então, na mesma pessoa, o mesmo que é aquele que exerce a sua juíza, o seu juízo, a sua ira, é o mesmo que vai exercer misericórdia para mim e para você, que eu acabei de explicar. É você não receber aquilo que você merecia. Por quê? Porque Ele recebeu no seu lugar. Então, é um segundo atributo de Jesus que está expresso nesse salmo aqui. E, em terceiro lugar, a verdade. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. É porque essa versão aqui está invertida, beleza? O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade expressa no fato de que você conhece a verdade te liberta. A verdade é que o princípio bíblico, o princípio divino, o princípio de Deus, aquilo que Ele fala se cumpre. Se cumpriu, se cumpre hoje, sempre se cumprirá. E você tem que dizer amém. Porque é pelo princípio dEle, de estabelecer a verdade, de estabelecer a justiça, de estabelecer a misericórdia na pessoa de Jesus, é que você pode contemplar isso aqui na pessoa dEle. Onde que o amor e a fidelidade se encontram? Onde que a justiça e a paz se beijam? Onde se dá esse encontro? Em que momento? Na cruz do Calvário e na pessoa de Jesus Cristo. Como é que pode a agonia de um homem, algumas horas, na cruz, ser a solução para mim, para você e para tantos e tantos e tantos? É porque Jesus Cristo vale mais do que todo mundo junto. É porque Jesus Cristo vale mais do que o universo todo junto. Se você coloca na balança Jesus e se você coloca o resto do mundo, cara, a balança vai pender para o lado de Jesus. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é único, porque Ele é perfeito, porque Ele é justo, porque Ele é infinito em amor, em bondade. É por isso que o sacrifício dEle é suficiente, é perfeito para mim e para você. É de graça, porque vem do alto, porque não se encontra ninguém na face da terra que possa fazer aquilo que Ele fez. É por isso que Ele vai dizer, em tempos de crise, eu ouvirei o Senhor. E a segunda situação, eu anunciarei as maravilhas, aquilo que virá sobre a minha vida, aquilo que virá para a terra, a restauração que Ele vai trazer. E Ele anuncia as excelências que a gente só pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que tempos de crise servem para nos levar a clamar pela restauração da nossa relação com Jesus. Eu vou repetir. Tempos de crise servem para nos levar a clamar pela restauração da nossa relação com Jesus. Então, assim, eu não sei se você hoje vive algum tipo de crise na sua vida. Crise existencial, crise de fé, crise na relação com seus pais, crise profissional, crise quanto ao que você vai fazer da sua vida, crise porque você tem sei lá quantos anos e ainda não está namorando. Eu não sei qual tipo de crise que você tem. Eu só queria que você entendesse que a solução de qualquer tipo de crise na sua vida passa necessariamente pela cruz do Calvário. Porque quando você morre, aí você pode ser vivificado. Porque quando você recebe a paz de Deus, que vem da sua misericórdia, que vem da sua justiça,
Essa paz excede todo entendimento e ela é suficiente para que você viva na certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém? Vamos orar? Jesus querido, louvado seja Teu santo nome, Deus, pela Tua palavra, mais uma vez. Quero te pedir que Teu Espírito Santo aplique em nossos corações, que nas crises seja revelado, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça, que na crise seja revelado quem verdadeiramente é Teu Filho e te serve, Senhor, que ela seja para restaurar a galera do Gol, que ela seja para restaurar cada um individualmente. Senhor, em nome de Jesus, mostra para a gente o Teu amor, concede a Tua paz que excede todo entendimento, que a gente caminhe por caminhos retos, que a gente reconheça essa graça que vem do alto, Senhor, que veio beijar um mundo culpado em amor. Louvado seja Teu santo nome, porque a gente não merecia, a gente merecia a Tua ira, então a gente quer clamar mais uma vez. Deus, sê propício a nós pecadores, Senhor, revela Teu amor nesse lugar, vem com graça sobre a nossa vida, torna, Senhor, a nos vivificar. Você já fez grandes coisas no passado, Senhor, a gente ouviu falar da Tua fama, faz mais uma vez nesse lugar, Senhor, aquilo que Você já fez na vida do Teu povo, traz renovo, traz restauração, traz uma admiração incomparável, Senhor, pela Tua pessoa, Jesus, que a gente Te ame, que a gente, diante do maior encanto, a gente continue olhando para Você, que Você seja nosso único, Senhor amado, que Você seja o nosso único prazer, que a gente faça tudo para a glória do Teu nome, que a gente seja capaz de cantar as Tuas maravilhas com um coração sincero diante de Ti, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Jesus. A gente Te ama de todo o coração, a gente quer declarar essa verdade, a gente quer que Você visite a gente no momento que a gente estiver reunido, que Você visite a gente quando a gente se reunir para orar, que Você visite a gente quando a gente estiver reunido para ouvir a Tua voz, Senhor. Abre nossos ouvidos, Senhor, faz isso em nossas vidas, a gente depende da Tua palavra, Senhor. A gente reconhece que é pela Tua palavra que a gente é vivificado, Senhor. Louvado seja Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.